Boa noite, Maurício. Boa noite. Eu sou a Bárbara Soranzo, da Web Rádio Gol de Plata. O Guarani se encontrou no primeiro tempo ofensivamente, comparado ao segundo tempo, com um gol de empate do Rafael Bilu. E se viu no segundo tempo muito pressionado pelo Corinthians. Eu queria saber da sua análise para a partida de hoje. Na verdade, eu acho que durante boa parte do jogo foi um jogo bem igual. Claro, o Corinthians tem muita força ofensiva, né? E depois que a gente fez o 2-1, eles não só trocaram, né, 5 jogadores de qualidade indiscutíveis, mas também descansados, né? E vieram, imprimiram um ritmo mais forte e conseguiram chegar ao empate. Mas eu acho que foi um jogo bem igual. Acho que no final do jogo realmente eles tiveram algumas ações perigosas, né, que poderiam ter virado o jogo. Mas a minha equipe foi muito briosa, ela foi extremamente competitiva, não se escondeu do jogo quando teve a bola, conseguiu botar a bola no chão. Tivemos também chance de fazer o terceiro gol. Então, assim, eu acho que a gente fez um grande jogo e eu acho que o resultado foi justo. Tudo bem, Maurício? Boa noite. Sou o Lucas Zacari, da Web Rádio Dimensão Esportiva. Eu queria te fazer uma pergunta focada no João Marcelo. Vem sendo um destaque aí foi um destaque do Guarani na campanha, né, com 4 gols e 2 assistências. Queria saber de você como é que você avalia o jogador mesmo, esse começo de carreira dele, e pensando também na sequência para a Série C, qual que vai ser a importância do João nessa caminhada aí do Guarani, tentando chegar de volta à segunda divisão. João é um garoto que acabou de sair da Copinha e veio compor o nosso elenco, e toda vez que entrou sempre muito bem. É um jogador de características importantes para a posição, é um jogador que pressiona muito a bola, que se movimenta bastante, está em processo de evolução, tem muita coisa ainda para evoluir dentro da posição dele, e eu vejo ele com muita capacidade para evoluir. É um jogador que assimila bem as informações, que quer aprender, mas é um garoto, a gente tem que ter calma, tem que ter cuidado, né, para que ele continue sendo esse garoto humilde, batalhador, que tem sonhos, para que possa aí sim evoluir. E claro, né, a gente sabe que um jogador que se destaca como ele se destacou num campeonato tão importante no Brasil como esse, que estão todos os outros centros, todas as equipes olhando, a gente sabe que não é fácil, mas é claro que a gente quer contar com ele na Série C, mas esse é um problema da diretoria, a gente vai ver o que é possível fazer. Pelo que eu saiba até hoje, não tem nada para o João, ele segue com a gente. Mas como eu falei, é um garoto, 19 anos ainda, muita valência física, tem faro de gol, tem presença, tem pressão ao portador, mas a gente vai gradativamente ensinando algumas coisas para ele, passando algumas coisas para ele que ele também precisa evoluir, e o mais importante é que ele quer isso. Maurício, boa noite, do Planeta Guarani. Você concorda que faltaram reforços para a equipe, principalmente ali no meio? E se isso afetou, né, nesse resultado do Guarani, a não classificação? E se ainda dá para ter reforços para a Série C? Eu não sei se faltaram reforços, aí eu vou falar mais uma vez, e as pessoas vão falar, mas ninguém teve, enfim. O que faltou foi a gente conseguir ter esses jogadores, né, que chegaram depois, como Rafael Bilu chegou depois da pré-temporada, 2 dias antes de começar a competição. Rafael Zagueiro chegou 2 dias antes de começar a competição. Lucão chegou com a competição já em andamento. Denilson chegou com a competição já em andamento. João Marcelo não fez a preparação com a gente, estava na Copinha, só veio depois. Luiz Miguel chegou 3 dias antes de começar a competição. E eu falei aqui algumas vezes que nós tivemos os jogadores, o problema foi que a gente não teve tempo hábil para treiná-los. Então, se vocês pegarem, a gente oscilou, eu sabia que a gente teria que fazer uma competição de início muito forte, porque os pontos no início seriam importantes para o nosso primeiro objetivo, que era livrar, e foi isso que aconteceu. E eu sabia que a gente ia oscilar. Quando a gente começasse a colocar esses jogadores, e são jogadores de potencial, são jogadores, né, capacitados, mas teoricamente, em parte, destreinados daquilo que é nosso modelo, daquilo que é a nossa ideia. E isso fez com que a gente oscilasse na competição. Então, são muitos jogadores que a gente teve que não participaram, infelizmente, do período curto que nós tivemos de treinamento e depois não tivemos mais.
competição não nos permitiu juntá-los mais. A gente não conseguia mais treinar o grupo todo. Eu sei que é repetitivo, é chato, mas é o que é. Então, assim, não é que tenha faltado os reforços chegaram, só que eles chegaram muito próximo de se iniciar a competição ou já com a competição iniciada. Ninguém sabe, mas o Rafael jogou o primeiro jogo contra o Botafogo, ele tinha acabado de chegar. Eu tinha 2 jogadores, o Titi e o Márcio, que tinham acabado de sair, né, estavam saindo da transição de 10 meses sem jogar, porque os 2 tiveram uma lesão de cruzado. Então a gente teve que colocar o Rafael, porque a gente sabia que a gente não teria o Márcio e o Titi o jogo todo. Então foi uma competição muito dura nesse sentido. Eu acho que a diretoria, o Pastana, eles fizeram o esforço que puderam, entregaram aquilo que puderam. A gente sabe que o Guarani passa por dificuldades, mas os jogadores chegou. Uma pena que a gente não conseguiu juntá-los mais vezes, treinar mais vezes para conseguir colocar um pouco mais a nossa ideia, aprofundar a nossa ideia e aprofundar os comportamentos do nosso jogo. Maurício, Thiago, Portal do Sul Paulista. A pergunta vai em cima em relação ao que o Guarani tinha para entregar nesse Campeonato Paulista. Eu acho que o objetivo foi cumprido, né? Manter-se na divisão, o Guarani veio do descenso para a 3ª divisão, mas fez um campeonato digno, um campeonato interessante. E eu queria saber agora, esse Campeonato Paulista vai ser um diferencial em relação aos concorrentes da Série C, porque o nível que o Guarani teve nesse primeiro semestre, as outras equipes de outros estados não tiveram o campeonato do nível que o Guarani disputou, né? Se isso vai ser algo benéfico, né? A disputa do Campeonato Paulista. E outra agora é esse período que vai ter agora até o início da Série C. A gente vai ver mais a cara do Maurício nesse time do Guarani ao longo agora desse período? Só se você me permite, entrando na tua resposta, mas também respondendo, nossa ideia é buscar alguns reforços também para a Série C. A gente sabe que a Série C desse ano vai ser fortíssima. Só no estado são 4, né? São 4 concorrentes. A gente sabe que são 4 concorrentes que vão se preparar também para a Série C. Mas sem dúvida nenhuma que nós vamos ter muito mais tempo para organizar a equipe, né? E eu espero que esse tempo nos dê um diferencial para que a gente consiga os resultados. Vai ser uma Série C muito difícil? Vai, mas o Guarani, na minha opinião, é um clube, um time que vai brigar para subir, né? Então, com mais tempo, né, com as contratações que podem chegando no tempo hábil da gente treinar, e a competição normalmente você joga de final de semana, enfim. Você tem toda a semana para preparar a tua equipe. Isso é o sonho de qualquer treinador. Então eu espero que a gente consiga, né? Entregar a nossa ideia, operacionalizar a nossa ideia melhor para que a gente possa ter mais regularidade na competição. Foi o que faltou para a gente, foi ter regularidade. A gente oscilou durante os jogos e oscilou dentro dos jogos também, né? Então, eu espero que sim, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente vai ter mais tempo e sim, eu acho que essa equipe vai estar mais preparada para a Série C.